Geralmente, quando eu dou aula na faculdade, uma das coisas que os meus alunos geralmente esperam é que eu faça algumas brincadeiras e metáforas envolvendo futebol. Isso é uma coisa muito comum entre eles. Tem até alguns alunos que não gostam, porque eu dou muito exemplo de futebol, inclusive eu dou uma aula de marketing esportivo lá na faculdade. Você imagina como é que eu falo um pouco de futebol ali. E eu acho que dificilmente eu fiz isso em pregações aqui na Norte, mas hoje não tive como escapar, então hoje falarei um pouquinho de futebol aqui, mas mais num sentido até um pouco saudosista, né? Quando eu era pequeno, a gente não tinha acesso a jogos de futebol como a gente tem hoje. Parece que eu estou falando de um negócio de 1000 anos atrás, mas na verdade é um negócio de 15 anos atrás, 18 anos atrás, nada muito longe. Para a gente assistir um jogo de futebol, para a gente acompanhar o nosso time, a gente tinha que ligar o famoso rádio para ouvir um jogo de futebol. E não sei se você já ouviu um jogo de futebol na rádio. Se você não está iniciado nesta fase de ouvir jogo de futebol na rádio, há um linguajar próprio. Existe um linguajar próprio de um jogo de futebol na rádio, porque a gente geralmente não entende o que o narrador está falando. Ele começa falando algumas coisas meio aleatórias e, de repente, ele começa a acelerar o ritmo dele, e a gente não entende direito o que está acontecendo, só se você for um iniciado, que acontece geralmente no meu carro, quando a Isa está perto de mim, está passando algum jogo, e aí a gente está conversando, o cara está falando no fundo ali super rápido, de repente eu só ponho a mão na perna dela, para ela parar de falar um pouquinho, porque está uma chance clara de gol. Mas eu percebi, porque eu sou um cara iniciado nesse ramo de ouvir jogo de futebol na rádio. Mas uma das informações que o rádio não tem, que a TV, quando você vai assistir um jogo de futebol, tem, primeiro, para que lado que os times estão atacando. Não tem essa informação. Geralmente, quando você liga a TV, você consegue ver, tem um time tal aqui de um lado, tem um time tal aqui do outro lado, eles estão se degladiando ali, como dizia minha avó, 22 homens correndo atrás de uma bola. Quando você escuta um jogo na rádio, você não consegue saber. Você não sabe. Né? Se você tem alguma dica ali, geográfica, você consegue entender, mas dificilmente você vai saber isso. Tanto que outro dia, eu estava voltando para casa de carro do Mackenzie, e aí, obviamente, fui ouvir um jogo na rádio, e aí eu reparei que uma coisa antiga que os narradores fazem, eles indicam qual lado que é. Olha, o time do tal está atacando para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo, o time tal está atacando para o lado direito, e assim a gente se situa no que está acontecendo. Mas, se você ligasse a TV agora mesmo, está tendo jogo agora, tá? Se você ligasse a TV agora, 2 times estão jogando. Como é que você saberia para que lado que os times estão atacando? Você fala assim, nossa, Jonas, mas é uma pergunta meio besta, né? Mas é uma coisa meio óbvia, parece meio óbvia. Se você só assiste futebol de 4 em 4 anos em Copa do Mundo, você sabe primeiro quem é a seleção brasileira, porque veste amarelo. Mas e quando a seleção está vestida de azul? Como você sabe para que lado que a seleção brasileira está atacando? Existem várias dicas, né? Primeiro, os jogadores se posicionam para um lado específico, eles correm geralmente para um lado para frente, né? Quando ele está correndo para o gol dele, ele corre para trás. Os passes vão para um lado do gol que eles estão atacando. Existem várias dicas que a gente consegue ver pelo comportamento dos jogadores, para que lado que eles estão atacando. Agora, pensa que um jogo, ou que o gramado, ou que um campo de futebol é a sua vida. Você está num jogo de futebol constante. E o jogo vai acabar no dia que o Senhor te levar, ou no dia que Jesus voltar. A gente consegue saber para que lado que você está atacando? Quais são os fatores comportamentais que você exibe que indicam para que lado você está atacando? Quando você enfrenta situações de dor, de sofrimento, quando você enfrenta situações de alegria, de regozijo, a gente consegue olhar para você e falar o seguinte, esse cara está atacando para esse lado aqui? Esse cara faz parte do time realmente que ele está dizendo fazer parte? Tem uma expressão muito boa, que é típica do futebol, que eu acho muito legal, que chama cozinhar o jogo. O que é cozinhar o jogo? É tipo assim, o time está jogando,
Ele começa a tocar a bola no campo de defesa. Ele fica ali, tocando a bola no campo de defesa, tocando a bola no campo de defesa, tocando a bola... Como se ele não quisesse fazer o gol. O objetivo do futebol é fazer gol, certo? E o que eu acho mais curioso é que esse cozinhar o jogo acontece quando o time está perdendo também. Ele não quer perder de muito, aí ele começa a cozinhar o jogo para evitar o desastre. Mas o que eu acho mais interessante é que quando a gente traz esse aspecto para a vida cristã, às vezes a gente age como se a gente estivesse cozinhando o jogo, ou a gente joga desinteressado do objetivo que a gente tem, que é fazer gol. A gente não faz o que a gente foi chamado para fazer, sabendo o resultado do jogo, a gente pratica o antijogo, a gente cozinha o jogo. O jogo da nossa vida, ele já acabou, em termos de resultado. Não tem como reverter. Não tem como reverter. Imagina que tivesse um jogo de volta Brasil e Alemanha, 7-1 no primeiro jogo. Tem como reverter um resultado desse? Até tem. Mas o jogo que a gente está jogando, não tem como reverter, ele já está ganho. Nosso Pelé já jogou o jogo, já resolveu o jogo para a gente. Mas a gente ainda está jogando, porque o jogo ainda não acabou. O que a gente faz daqui até o apito final? O texto de hoje, que a gente vai ler, vai falar um pouquinho disso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. A gente vai ler o capítulo 28, e a gente vai ler dos versos 16 ao 20, os últimos 5 versículos ali do Evangelho de Mateus. Mateus 28, do 16 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Pai, nós te adoramos, ó Deus, pela tua palavra. Te adoramos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito testifica dela em nossos corações. Nós te adoramos, ó Deus, porque podemos encontrar nela palavras de vida, que transformam, ó Deus, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que somos. Por isso, Deus, nós te adoramos e te pedimos que a tua palavra, Deus, seja o árbitro nos nossos corações hoje, para que através dela, Deus, o teu Santo Espírito atue em nós, para que sejamos, ó Deus, mais uma vez transformados por ti, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e olhar para Cristo como nossa única fonte de salvação. Nós assim oramos, ó Deus, mediados por teu Filho Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, esse que a gente acabou de ler, ele provavelmente foi o segundo evangelho a ser escrito. E é muito comum que a gente tenha nos livros do Novo Testamento textos escritos para um público específico, ou seja, carta de Paulo à igreja de Roma, aliás. Carta de Paulo à igreja na Galácia. Ou você tem o Evangelho de Lucas escrito para um grande financiador ali do conhecimento, enfim, específico, de Teófilo. Ele escreve para uma pessoa especificamente. E o Evangelho de Mateus, ele não tem essa característica específica de ser escrito para uma igreja ou para alguém em uma localização geográfica, mas é escrito para um tipo de pessoa. O tipo de pessoa que conhece o Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele faz diversas referências ao Antigo Testamento para mostrar especialmente que Jesus Cristo é resultado de uma promessa. Houve uma promessa no Antigo Testamento de que Deus enviaria um Messias, um ungido, uma pessoa que salvaria o seu povo. E é também uma promessa que é feita no começo do livro de Mateus a Maria. Maria, ela recebe uma promessa de que ela daria à luz a um filho. E aí você sabe muito bem dessa história, a gente passou por ela pouco tempo atrás no Natal. Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco. Jesus Cristo, ele representa a presença de Deus no meio do seu povo para libertá-lo. E eu acho muito interessante porque quando a gente entende toda essa mecânica de quem seria o Messias, o libertador,
Deus ele inverte a narrativa de um jeito muito curioso. Ele, por exemplo, ele mostra para nós a vitória de Cristo através da sua morte na cruz. Um tempo atrás, um ator, comediante, o Pedro Cardoso, deu uma entrevista que até viralizou em alguns lugares, falando que ele não entende a morte de Jesus como uma vitória, porque ele morreu. E aí, a diferença de um não crente para um crente é justamente essa. A gente entende que a vitória de Cristo se dá ali, porque ele não merecia morrer. E ele ressuscita ao terceiro dia como prova e evidência disso. E nesse movimento de ser ressuscitado, Jesus Cristo liberta o seu povo. E aí, a gente tem a narrativa da ressurreição no começo do capítulo 28. A gente tem a narrativa de Jesus Cristo, de fato, sendo encontrado vivo pelas mulheres, e ele chega e fala o seguinte, avisem os discípulos que eu estou vivo, mandem eles irem para a Galileia, eu vou encontrar eles lá. Na sequência, a gente tem uma narrativa de Mateus falando que os fariseus tentaram pegar isso, distorcer essa verdade, falando que ele não tinha ressuscitado. E aí a gente tem esse texto que a gente acabou de encontrar, né, de narrar hoje. E aí, eu acho que esse texto está colocado aqui por Mateus para dizer o seguinte, olha, a gente tem uma grande história maravilhosa sobre como Deus salvou o seu povo, de como Jesus Cristo ganhou o jogo, mas a gente ainda tem o resto do jogo para jogar. E agora? O que a gente faz? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele liquidou, ele acabou com o nosso adversário, ele destruiu a morte, mas daqui para frente, o que a gente faz? Então eu acho que esse texto nos ensina 3 grandes movimentos. O primeiro é quem deve fazer aquilo que Jesus Cristo comissiona a sua igreja a fazer. Em segundo lugar, o que deve ser feito de fato. E em terceiro, como é que a gente vai conseguir monitorar o que a gente fez, se a gente conseguiu chegar no nosso grande objetivo. Então, em primeiro lugar, quem deve fazer o que Jesus Cristo comissionou aqui? Esse texto ele passa por algumas discussões recentes, inclusive, com relação a alguns pontos que para a igreja cristã sempre foram pontos muito, que a gente chama de ponto pacífico da teologia. A gente não precisa ficar tentando reinventar a roda. A gente já sabe como é que interpreta esse texto há muito tempo, mas sempre se levantam 1, 2, 3 pessoas aí falando sobre coisas novas, inovadoras, sobre a interpretação desses textos. 2 coisas importantes. A quem foi endereçado esse texto? E o que efetivamente Jesus está ordenando? Isso precisa ficar claro no que Jesus está falando aqui. Jesus comissiona 11 pessoas. Historicamente, Jesus comissionou 11 pessoas. Ele dá a ordem de ir pelo mundo pregar o evangelho a 11 pessoas. Os 11 apóstolos que estavam ali. Só que, na verdade, quando a gente entende a narrativa bíblica, a gente consegue perceber que esses 11 apóstolos, na verdade, representam a igreja de Cristo. Se você for, por exemplo, lá para o Apocalipse, você vai ver que existe sempre algumas simbologias envolvendo as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E quando a gente vê essa imagem no livro de Apocalipse, a gente está vendo o quê? O povo de Deus representado nessas 24 pessoas, ou nessas 24 figuras. O que a gente está vendo aqui é uma comissão para toda a igreja. A igreja de Jesus Cristo, pessoas justificadas, eleitas, salvas por Ele, foram comissionadas a fazer o quê? Ir pelo mundo e pregar o evangelho, batizando as pessoas, ensinando as pessoas o que elas devem fazer, fazendo discípulos. Não foi algo direcionado para aqueles 11, foi algo direcionado para mim, algo direcionado para você também. E aí, a gente, às vezes, se depara com uma situação que é muito parecida com, não sei se você já assistiu aquele desenho animado, maravilhoso, incrível, chamado Kung Fu Panda. Kung Fu Panda é a história de um panda, que ele adora Kung Fu, e aí ele descobre que vai ter lá uma eleição para saber quem é o grande dragão guerreiro. Ou seja, quem é o cara que vai lutar e vai vencer o grande mal ali. E aí, de repente, ele é eleito, o dragão guerreiro. Só que ele é um panda. Já viu um panda? Ele é fofo, carinhoso, bonitinho. Não chega perto do panda, tá? Ele é mortal. Mas ele é bonitinho. E aí ele fica o filme inteiro ali. Ai, mas eu sou só um panda. Eu não sou o dragão guerreiro, como assim? E aí no final do filme, não vou contar o que acontece, mas ele recebe aquela mensagem motivadora. Não, você é especial, cara. Você é um filho amado de Deus.
né? Você é uma pessoa importante, você consegue ser o dragão guerreiro. Muitos filmes têm essa narrativa. O cara humildão, sabe? O cara que acha, não, mano, eu não sou tudo isso, calma, eu não quero ser esse cara. E às vezes a gente tem essa mesma postura com relação à pregação do Evangelho. Às vezes a gente tem a postura de querer não fazer, porque a gente acha que a gente não tem as habilidades, os dons, os talentos. E seguindo a escola Lucas Machado de autoestima, sim, nós não temos nenhum desses dons, nem as habilidades, nem os talentos, tá? É apesar de nós que nós fazemos o que nós devemos fazer. E aí a gente acaba tentando fazer um processo de aprender rápido, aprender o mínimo. Você lê um livrinho de 50 páginas, X, e já vai achando que você já sabe defender o evangelho contra o adventismo, ou contra o catolicismo, ou contra qualquer outra religião. E às vezes você acaba pondo os pés pelas mãos ali na pregação do evangelho, porque a gente não sabe lidar com o fato de que a gente é limitado, de que você é uma pessoa limitada, cheia de dúvidas, porque tem outras pessoas que pregam o evangelho melhor do que você. Não sei se você também já assistiu um filme antigo, bem antigo, chamado Karate Kid. No filme Karate Kid tem um jovenzinho, Daniel San, que quer vencer uma luta. E aí ele chega lá pro Sr. Miyagi e fala assim, me ajuda aí, cara. E o cara, beleza, vou te ajudar. Vamos aprender Karatê. Primeiro passo, insere esse carro aqui para mim. E aí ele tem que ficar inserando o carro. Ora para um lado, se você assistir o filme você vai lembrar. Ora para o outro. Depois ele acaba de inserar o carro, vai pintar a cerca, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí Daniel San fica ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aprender Karatê, estou polindo o carro. E aí, de repente, num ato de raiva, ele chega para o mestre dele, o Sr. Miyagi, e fala assim, cara, você não está me ensinando Karatê, você está me ensinando outra coisa. De repente, quando ele menos espera, o Sr. Miyagi ataca ele. E aí ele faz o movimento de encerar o carro e se defende. Quando a gente conhece a Cristo, se relaciona com Ele, a gente acha que a gente vai passar por esse treinamento espiritual do Sr. Miyagi. Você vai ficar 3 meses no monte, sem comer nada, vivendo da luz do universo, até que você vai sair de lá pronto, o evangelista. Está aqui, ó. E vai ser aquele rolê de onde o seu pé pisar, Deus vai te dar vitória. Quando, na verdade, Deus atua de uma forma muito diferente. Você não precisa de um treinamento, uma escola de missões específica, lá não sei aonde, com um apóstolo não sei o quê, para pregar o evangelho. Você precisa chegar e simplesmente dizer algumas palavras bem simples, do tipo assim, Jesus ressuscitou, cara, se arrependa, Ele vai voltar um dia. Você não precisa de treinamento para dizer isso. E o que eu acho mais curioso é que a gente coloca os apóstolos, sim, os apóstolos foram homens muito importantes para a história da igreja, sim, foram chamados por Deus e tiveram o privilégio de participar dessa história de uma forma maravilhosa. Isso tudo é verdade. Mas se você parar para reparar, os apóstolos, aí ó, sinais aqui ó, os apóstolos, os discípulos de Cristo do primeiro século, eram pessoas limitadas, eram pessoas que não tinham nem 10% do conhecimento que você tem hoje. Se você reparar, tem um texto no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: quando os membros do conselho dos judeus viram a coragem de Pedro e de João, Pedro e João, grandes nomes da história do cristianismo, esse conselho ficou admirado, porque eles perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Eles eram gente que nem eu e você. Pessoas que acordavam de manhã, tinham um trabalho completamente comum, uma família comum. Não tinha nada de especial. Não eram homens de grande eloquência, estudiosos. Não. O que capacitava eles a falar do Evangelho? Eles haviam estado com Cristo. Eles haviam estado com Cristo. O que te capacita para pregar o Evangelho, meu querido? Jesus Cristo te salvou.
Jesus Cristo te salvou. E o que é mais legal é que, não sei se você reparou no texto que a gente leu, mas o texto diz, no comecinho, acho que se não me engano, verso 17, que diz que os discípulos, quando encontraram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Eles não tinham a percepção, eles não tinham a noção, isso é uma coisa que precisa ficar claro para você também. No progresso da revelação de Deus, as pessoas tinham dúvidas se Jesus Cristo era de verdade o Messias. Elas viram tudo que elas viram e ainda tinham dúvidas. Você sabe a história de Tomé, que só acreditou de fato que Jesus tinha ressuscitado quando ele encostou em Jesus. Alguns duvidaram. E o que é mais interessante no texto é que Jesus não chega e fala assim, não, só os que me adoraram vão sair daqui e vão pregar o evangelho. Os que duvidaram não vão. Os que duvidaram não vão. Vocês ficam aqui, a gente vai ter uma conversinha aqui rapidinho, para vocês pararem de duvidar de mim, e aí agora vocês vão. Não. Os que duvidaram também foram comissionados a pregar o evangelho. E aí você pode falar assim, mas Jonatas, eu não sei absolutamente nada. Se chegar um irmão de uma igreja pentecostal, ou de uma igreja de algumas linhas batistas, eu não vou saber defender por que a gente batiza criança. Eu não vou saber defender porque a salvação, ela tem um aspecto de que Deus salva o seu povo, Ele elege algumas pessoas. Eu não sei defender isso. Eu não sei nem o que é arminianismo, nem o que é calvinismo. Eu não sei apresentar a minha fé falando sobre, sei lá, escatologia, soterologia. Não sei nem o que isso significa. Você foi salvo por Cristo. Essas coisas, elas são importantes. Essas coisas têm o seu lugar. É importante que você saiba dessas coisas. Vou falar disso mais para frente. Mas ainda assim, você foi comissionado a pregar o Evangelho, mesmo que você ainda não tenha acabado de ler o seu livro de teologia sistemática. Mesmo que você ainda não tenha acabado de ler as confissões de Westminster, que regem a nossa fé aqui na Igreja Presbiteriana Norte. Você foi comissionado a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. O Evangelho, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que gente limitada, gente com pouco conhecimento, gente que não tem instrução formal, consegue falar, Jesus Cristo ressuscitou, arrependam-se, Ele vai voltar um dia. O Evangelho é tão maravilhoso, que a gente consegue expressar Ele, e contar para as pessoas dessa história maravilhosa, de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Eu e você somos limitados. Sim, nós somos limitados. Nós temos dúvidas, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Mas ainda assim, somos nós que fomos chamados pelo próprio Deus para pregar o Evangelho. Com as dúvidas que temos, com as limitações que temos. Nós fomos chamados para fazer isso. E o que de fato fomos chamados para fazer? Há algum tempo atrás, meados do século passado, mais ou menos, surgiu um movimento que interpretava esse texto de uma forma mais geográfica, digamos assim. Esse vão e façam discípulos de todas as nações era um texto interpretado da seguinte forma: a gente tem que ir a todas as nações e pregar o Evangelho. Há um certo aspecto de verdade nisso. Nós devemos, de fato, ir a todos os lugares. E aí, em contrapartida, mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente tem um movimento que diz o contrário. Que diz que essa interpretação do verbo vão, ou do verbo clássico ide, talvez você tenha ouvido falar, se você foi educado numa Almeida Revista Atualizada, você vai estar com o id na cabeça. Esse id não é, ou esse vão não é vão, no sentido de vai, é no sentido de indo. Então, em todos os lugares que você for, você tem que pregar o Evangelho, você tem que falar na padaria, na universidade, no trabalho, qualquer lugar que você for. Eu não vou tentar fazer essa divisão aqui, do ponto de perspectiva que o texto provavelmente diz, mas me parece que essa discussão perde um pouco de sentido quando a gente entende todo o contexto que Jesus está apresentando para nós.
Os verbos que aparecem, os 4 verbos que aparecem nessa parte específica, eles significam a mesma coisa. É uma ordem só. Vão, discipulem, ensinem e batizem. Batizam. 4 verbos. Esses 4 verbos fazem parte de uma ordem só. O que nós devemos fazer? Nós devemos ir, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, e ensinar a seguir as ordens de Jesus. É uma coisa só. Voltando à metáfora do futebol. Se você pega um atleta, você vai reparar que ele não vive só de jogo. Ele não chega no domingão, 6h30 da tarde, e fala assim, treinador, pode me colocar que eu estou pronto. E aí ele vai para casa, fica de boa até quarta-feira e joga outro jogo. Não. Um atleta, ele se prepara para fazer as coisas. Ele, a depender da instrução do técnico, ou do estilo de jogo do técnico, ele se prepara. Então vamos pensar o seguinte, existe um técnico que gosta muito de fazer um rolê que é tipo assim, a gente perde a bola e a gente tem 4 segundos para recuperar a bola. Isso exige de um atleta um condicionamento físico específico. Se um outro técnico chega e fala o seguinte, não, a gente joga na famosa retranca, a gente perde a bola, todo mundo corre de volta lá para a zona de defesa para a gente proteger o nosso gol. Isso exige um outro condicionamento físico. E na semana, os técnicos trabalham isso com os seus jogadores, para atingir esse objetivo de jogo, esse estilo de jogo. O que Jesus Cristo está nos dando aqui é o nosso estilo de jogo. Nós temos que nos preparar para ir, fazer discípulos, batizá-los e ensinar aquilo que Jesus ensinou. Ensiná-los a obedecer. Esse é o nosso estilo de jogo. Esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente pergunta o que a gente está fazendo enquanto a gente espera o jogo acabar, a gente está pregando o Evangelho. A gente não pode cozinhar o jogo. A gente tem que pregar o Evangelho. Como é que você tem se preparado na semana para fazer isso? Jonatas, eu conheço uma pessoa que ela é espírita. Como é que eu apresento o Evangelho para essa pessoa espírita? Como é que você tem se preparado para isso? Você tem feito, como Pedro diz, apóstolo Pedro, aquele cara não instruído na fé, ou na religião judaica, que nos diz que a gente tem que responder aos questionamentos que nos fazem. Nós temos que estar preparados para responder de forma mansa aos questionamentos que as pessoas nos fazem. Você tem se preparado? Você tem treinado para jogar no estilo de jogo que Jesus Cristo te mandou jogar? Você tem buscado entender quais são as filosofias deste mundo, que regem este mundo? Você tem percebido qual é o linguajar que tem sido usado? Você tem entendido como é que o mundo tem atacado o cristianismo? E você tem se preparado para se defender? Ou para defender a sua fé? Se de uma forma a gente não precisa estar preparado para jogar o jogo, ainda assim, durante o jogo, a gente precisa se preparar. A gente precisa ter condicionamento físico. A gente precisa saber fundamento do esporte. A gente precisa saber tocar uma bola direito. Porque é isso que a gente foi comissionado para fazer. E existem 2 formas que Jesus Cristo fala para nós aqui. Uma envolve, eu não vou passar especificamente sobre o batismo, porque envolve a entrada das pessoas no corpo de Cristo, na família da fé. Isso é assunto para uma outra pregação. Pronto, estudo específico para a gente entender isso. Mas existem 2 coisas que Jesus Cristo nos comissiona aqui, da forma como nós devemos fazer as coisas. A primeira é fazer discípulos. E fazer discípulos é chamar pessoas para participarem da nossa vida comum. Lembrem-se, você é uma pessoa comum, você é uma pessoa ordinária, você é uma pessoa qualquer, vivendo uma vida qualquer, comum. Você acorda cedo, você vai trabalhar, você volta para casa cansado. Nesta vida que você tem, você é chamado para fazer discípulos. Pegar pessoas e falar assim, cara, faz isso comigo. Você é chamado para readequar os afetos das pessoas.
por meio de hábitos. É isso que nós somos chamados para fazer no discipulado, é acompanhar uma pessoa, é estar junto dela, é fazer dela nossa companheira de atividades e de tarefas, para que por meio dos hábitos a pessoa readeque os afetos do seu coração. E depois, Jesus Cristo comissiona os apóstolos a ensinar as pessoas, estes discípulos, essas pessoas que nós chamamos para viver a vida junto conosco, nós devemos ensiná-las aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Nós devemos guardar e ensinar as pessoas a guardar os mandamentos que Cristo nos ordena guardar. E a gente precisa mover cada esfera da nossa vida em prol deste objetivo. Jesus Cristo está ressurreto, Ele vive. Nós estamos aguardando o término do jogo. Nós devemos viver, nós devemos jogar este jogo como se o jogo já estivesse ganho, como se o nosso objetivo maior ainda precisasse ser cumprido no sentido de pregar o Evangelho. A gente não vai perder o jogo. A gente não vai perder o jogo. A gente só tem que ir e pregar o Evangelho. É simples do jeito que é. E aí, a gente entra no ponto que eu acho crucial do texto. Num ponto que eu acho que é central para você entender que é só fazer isso. Parece simples, né? Mas é só fazer isso. Na última quarta-feira agora, 2 times, um da França e um da Inglaterra, se enfrentaram por um campeonato europeu. E aí, o time francês, ao término do jogo, vou falar alguns índices aqui importantes. 70% de posse de bola, ou seja, dos 90 minutos de jogo, 63 minutos o time francês tinha a bola em seu domínio. O time francês chutou 27 vezes ao gol, teve 14 escanteios, teve 3 chances claríssimas de gol. Adivinha quem ganhou o jogo? O time da Inglaterra. O jogo foi 1-0 para o time da Inglaterra. Foram 27 chutes contra 2. O time da Inglaterra ganhou o jogo. Essas métricas, esses números que eu passei para vocês, são os números do jogo que indicam quem jogou melhor. Você fala, Jonas, beleza, o Liverpool ganhou do PSG, o time da Inglaterra ganhou do time da França. Mas quem jogou melhor? Você tem dúvida de quem jogou melhor? Dos 90 minutos, 63, a bola ficou com o time francês, 27 chutes para o gol, 3 chances claras. Está na dúvida de quem jogou melhor? Quando a gente fala de pregação do Evangelho, a gente não está falando de fazer gol. Eu não estou falando de conversão. Gente, você não vai sair daqui hoje com uma meta para converter 3 pessoas essa semana. Não vai. Quando eu estou falando do jogo de futebol que o Evangelho propõe, eu estou falando que o nosso inimigo é a morte. E tem pessoas jogando para o outro time que estão jogando em favor da morte. E o nosso objetivo é trazê-los para o nosso time. Mas é aí que está o grande ponto. Não somos nós que vamos fazer isso. Não é a gente que vai fazer isso. O jogo a gente já está ganhando, começou o segundo tempo. O nosso técnico já deu uma instrução, mas tem uma coisa importante que o texto coloca aqui para nós. Ele fala que Jesus Cristo não é só o nosso técnico, Ele é o nosso camisa 10. Dos 100 gols que a gente marcou nesse jogo, só no primeiro tempo, os 100 foram marcados por Ele. O jogo está ganho. Quem carregou o time nas costas foi Ele. E Ele está em campo. Ele não foi substituído lesionado. Ele está em campo, jogando conosco. Em primeiro lugar, Jesus Cristo começa o texto falando: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está falando o seguinte: gente, eu mando em tudo. Eu mando em tudo. Isso, inclusive, também é o cumprimento de uma profecia, de que Jesus Cristo reinaria sobre todas as coisas. Que Ele tomaria o poder da morte nas mãos. Ele arrancaria e falaria assim:
Eu mando aqui. Ele está falando exatamente isso. Eu mando aqui. Portanto, ou seja, porque eu mando aqui, vão. É porque eu mando em tudo. Façam o que eu estou mandando vocês fazerem. Eu domino sobre todas as esferas. Sobre vocês, sobre a terra e sobre as outras pessoas. Quem vai converter essas pessoas? Quem vai trazê-las para Cristo é o próprio Cristo. O que a gente faz nessa jornada? A gente consegue avaliar os nossos resultados pelas métricas periféricas. Quem ganhou o jogo foi o time da Inglaterra. O time que está jogando na Inglaterra. Mas a gente consegue sim, a gente participa do jogo na posse de bola, nas chances claras, nos passes certos. A gente participa do jogo. E esses números mostram para nós qual é a nossa postura. Para que lado você está atacando? Você veste a camisa do Evangelho e ataca para o seu próprio gol? Como é que é a sua postura em campo? Você é aquele cara que, numa falta adversária, vai arrumar a meia? Enquanto você devia estar marcando o miserável lá, francês, que fez o gol na gente em 2006? Você é o cara que fica assistindo o jogo? Você não está se preparando para jogar? E o que eu acho mais interessante é que o movimento de ir pregar o Evangelho é uma consequência daquilo que Jesus Cristo já fez. Ele chega, ele ressuscita e fala, eu mando em tudo. Relaxa. Está em casa. Cheguei. É como se ele chegasse num jogo difícil e falasse assim, gente, no vestiário, o jogo vai ser difícil, eles são melhores que a gente, vocês são muito ruins, vocês são péssimos, vocês não sabem fazer absolutamente nada. E aí eu coloco de novo o meme do Lucas, se você não sabe que meme é esse, meu querido, você não sabe o que você está perdendo. Você é um miserável, você é pobre, você é fraco, você é chato, você é insuportável. Eu estou replicando algumas das falas do Lucas aqui. Você é tudo isso. E eles são melhores que a gente. Eles são muito melhores que a gente. Mas fica tranquilo. Pode ir, vamos jogar. Que eu já acabei com a raça deles. Jesus Cristo fala isso no Evangelho de João. No mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem tranquilos. Eu venci o mundo. E aí, no segundo lugar, que eu acho muito crucial, que existe um quinto verbo nessa jornada que a gente tem de ir ao mundo e pregar o Evangelho. E eu queria deixar você com isso aqui. Se você quiser pegar alguma coisa da pregação, pega esse ponto. Ao término do texto, Jesus Cristo coloca um quinto verbo. Ele coloca o seguinte, lembrem-se. Se lembrem. E o que talvez mais mostre a nossa incompetência de postura de jogo, a nossa incompetência em viver a vida aqui, é que a gente se esquece que a gente precisa lembrar. Lembrar do quê? Uma das coisas mais encantadoras do Evangelho, ou da forma como Deus escreveu a Escritura, como Deus escreveu a Bíblia, é como o Espírito Santo moveu os autores para fazerem rimas maravilhosas. Falei no começo da pregação que Jesus Cristo é sinal de uma promessa feita a Israel e de uma promessa feita a Maria, de que Jesus Cristo representaria a presença de Deus no meio do seu povo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E a última frase que Mateus registra no seu Evangelho é, lembrem-se. Lembrar-se do quê? Eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus conosco. Lembrem-se, no jogo, eu estou em campo, eu estou com vocês, de agora e para sempre. Eu não vou embora. Deus está conosco. Jesus está conosco. Ele está em campo.
até o jogo acabar, a forma como nós devemos viver a vida é nos lembrando de que Jesus Cristo está conosco o tempo todo. Com que você alimenta o seu coração todos os dias? Quais são os hábitos que alimentam o seu coração? Daquilo que você vai precisar fazer amanhã de manhã? Ou daquilo que você vai fazer cada dia dessa semana? Eu queria te convidar a fazer uma coisa. A todo dia você acordar, quando você for comer, quando você for se deitar. Eu queria que você colocasse um lembrete no seu celular, alguma nota específica, sei lá, algum jeito de você colocar ali um lembrete. Jesus Cristo está conosco. Ele está jogando o jogo, ele já ganhou o jogo. Ele está conosco. E a gente pode descansar nele. Ele está aqui com a gente. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te adoramos e te engrandecemos, porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito a nós. Conosco todos os dias. E nós sabemos que isso é verdade. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E ainda que fisicamente tenha subido aos céus, o teu Santo Espírito está conosco todos os dias, nos dando força e consolo, Pai. Lembre os nossos corações dessas verdades, Deus, para que possamos dobrar os nossos joelhos e te engrandecer e te louvar, porque não importa, ó Deus, o tamanho dos nossos desafios, o tamanho do nosso adversário, o teu Filho já venceu ele por nós. E mesmo, ó Deus, que o dia de amanhã nos reserve a própria morte, mesmo que a morte nos encontre do seu jeito mais trágico, ainda assim ela não tem a palavra final, porque toda a autoridade está debaixo, Deus, do teu Filho. Ela foi dada ao teu Filho. Nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos. Nós te engrandecemos. Por essa maneira maravilhosa que o Senhor conta a história. E porque podemos contar contigo. Louvado seja o teu nome, Pai. Fortalece os nossos corações para sermos arautos da tua verdade. Para que possamos gritar a plenos pulmões: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Convocar pessoas ao arrependimento. E anunciar a volta majestosa e grandiosa de Jesus. Faz-nos descansar em Ti, Pai. Faz-nos descansar. Por meio dEle, esse maravilhoso Salvador que temos, que oramos, Pai. Amém.